E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Remo e Cruzeiro, que se enfrentam nessa terça-feira, dia 19 de abril, a partir das 9h30 da noite, no estádio Baenão, em Belém do Pará, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que nessa fase do mata-mata nacional são 2 jogos, sem vantagem para ninguém e também sem critério de gol qualificado, tá? O gol fora de casa não vale mais. Se houver empate no placar agregado após as 2 partidas, a definição vai para as penalidades. Quem passar adiante dessa fase da competição recebe como premiação R$3 milhões pela participação na próxima fase. Falando das prováveis escalações e começando com o Remo, dono da casa, o técnico Paulo Bonamigo deve mandar o seu time a campo com o goleiro Vinícius, que também é vereador, a zaga com Daniel Felipe e Marlon, lateral direito Ricardo Luz, lateral esquerdo Leonan. No meio-campo, os volantes são Paulinho Curuá e Anderson Uchoa. O Marciel é um terceiro homem de meio-campo aqui, fazendo a ligação entre meio e ataque. Bruno Alves e Ronald pelas pontas e o Brenner é o centroavante. O Remo não poderá contar com alguns reforços recentes, né? Jogadores que já atuaram pela Copa do Brasil por outros clubes. O maior exemplo é o Rodrigo Pimpão, aquele mesmo atacante de Vasco, Botafogo, diversos outros clubes na carreira. Ele é o titular aqui na ponta esquerda e justamente por não ter o Pimpão que se abre uma dúvida nesse setor. O Ronald é um possível titular, um jogador jovem que tem uma característica muito interessante. Ele tem um gol como profissional na carreira em mais de 40 partidas e é óbvio que foi contra o Cruzeiro. E o Fernandinho é uma outra opção, também é um atacante pelos lados de campo que inclusive foi aproveitado nas últimas rodadas. Pode ser que comece jogando hoje. E uma terceira alternativa para a ponta esquerda seria o Felipe Gedós, que é titular do time. E se eu disser que eu assisti jogos do Remo nessa temporada, eu vou estar mentindo, tá? Porque realmente não vi. Mas até na Série B do ano passado, o Felipe Gedós não era aproveitado como um ponta, né? Ou ele era um falso 9 ou ele era de fato camisa 10. Não dá pra gente cravar a presença do Gedós como titular, justamente porque ele teve uma lesão, tá voltando e entrando no segundo tempo nos últimos jogos. Então pode ser que ele comece no banco e entre no segundo tempo hoje, ou pode ser que ele seja titular, aí sairia naturalmente o Marciel para o Gedós fazer aqui o papel de camisa 10. Pensar nele como um jogador de lado de campo hoje é bem improvável. Vale dar um destaque também para o Bruno Alves, que é um jogador que já tem 6 gols nessa temporada. Ele disputou a Série B do ano passado pelo Sampaio Corrêa e deu trabalho para o Cruzeiro quando nos enfrentou. O Brenner é um centroavante que lá atrás apareceu bem no Internacional, jogou também no Botafogo. É mais um desses camaradas que também já fez gol no Cruzeiro, né? Porque todo mundo gosta de tirar uma casquinha da gente. O Anderson Uchoa, volante, é aquele mesmo formado na nossa categoria de base e um dos remanescentes da campanha da última temporada, assim como o próprio Marlon aqui, que é zagueiro ou lateral esquerdo, um defensor canhoto já bem experiente. Já o Cruzeiro de Paulo Pessolano tem algumas dúvidas na escalação, mas a gente já conhece a estrutura base do time, né? Então devemos ir a campo com o goleiro Rafael, a zaga com Lucas Oliveira e Wagner, lateral direito Rômulo, lateral esquerdo Rafael Santos. No meio-campo, William Oliveira como um primeiro volante, Diego Mitkov e João Paulo um pouco à frente, Vagninho e Jajá pelas pontas e o Rodolfo no comando de ataque. Esses são os 21 jogadores do Cruzeiro que foram relacionados para a partida. Temos aí como principais desfalques o Eduardo Brock, que está suspenso porque foi expulso na última partida de Copa do Brasil, o Edu, nosso artilheiro, que está fora por uma lesão na coxa, mesmo problema do Fernando Canezin, que vinha sendo titular aí no meio-campo. Também estamos mais uma vez sem Felipe Machado e Marco Antônio lesionados, o Neto Moura não pode jogar porque já atuou na Copa do Brasil pelo Mirassol e tem aqueles atletas recém-chegados que foram inscritos ou ontem ou ainda não estão no bid. Para facilitar a compreensão, esses são os 21 jogadores que estão disponíveis, tá? Rafael e Gabriel Mesquita pro gol, para a zaga Oliveira, Wagner e Zé Ivaldo, Gabriel Mesquita e Jajá, que podem fazer as suas estreias. Rômulo e Giovani para a lateral direita, Rafael Santos e Bidu para a esquerda. No meio campo, Mitkov, William Oliveira, Adriano e Pedro Castro são mais volantes, né? João Paulo e Daniel Júnior meias. 2 atacantes muito jovens da base, né? O Joseph e o Marcelinho. Acho improvável que entrem, mas viajaram e são opções.
Vitor Leque, Vagninho, Rodolfo e Jajá são os mais cotados aí para formar o trio ofensivo, mas só para pontuar cada uma das dúvidas ou possibilidades que eu enxergo na escalação do Cruzeiro para essa noite. Aqui na zaga, pela ausência do Eduardo Brock, joga o Lucas Oliveira e a outra posição é do Wagner ou do Zé Ivaldo. Como o Wagner já vem trabalhando com o grupo há mais tempo e é um zagueiro canhoto, assim como o Eduardo Brock, acho que ele tem mais chance de ser titular. Mas se começar com o Zé Ivaldo também não vai ser nenhum absurdo, porque esse defensor que veio do Atlético Paranaense é destro, mas já jogou pelo lado esquerdo da defesa também. Aqui no meio-campo a dúvida é nessa posição em que acredito que vai começar o Mitkov. Pode ser o Pedro Castro ou pode ser o Adriano. E nesse trio ofensivo aqui eu enxergo 5 jogadores disputando posição, tá? Vagninho, Rodolfo e Jajá, que eu imagino que serão os titulares, mas não dá para descartar Daniel Júnior e Vitor Leque. E o motivo que me faz pensar que o Jajá pode ser titular é um motivo que talvez não tenha nada a ver, que é o fato de que ele foi o escolhido para dar a entrevista coletiva um dia antes da partida. Isso não significa nada, mas normalmente o jogador que fala antes da partida joga. E como o Vitor Leque, que vinha sendo titular pelo lado do campo, não tem jogado bem, acho até natural que ele fique no banco um pouco e pode ser que o Jajá receba sua primeira oportunidade. O Daniel Júnior, que também está de volta aí à lista de relacionados, pode começar jogando nessa ponta esquerda e pode jogar também como meia central. Aqui entre Vagninho e Rodolfo fica aquela dúvida de quem vai fazer o comando de ataque e quem vai fazer o lado. Acho mais provável o Rodolfo ser o centroavante, até pelo porte físico, né? E porque os melhores momentos da carreira do Rodolfo foram como centroavante, enquanto os melhores momentos da carreira do Vagninho foram como ponta. Então, ainda que eles possam fazer os dois papéis, acho que é mais razoável que o Pessolano bote o Rodolfo ali para tentar segurar mais a defesa e deixar o Vagninho se movimentando mais e inclusive podendo também fechar a linha de 4 no momento sem bola, já que esse tem tudo para ser um jogo muito complicado e o Remo não é um time que vai ficar esperando o Cruzeiro no campo defensivo. Provavelmente vai para cima, joga num estádio apertadinho, né? Vai tentar botar uma pressão pra gente para trazer uma vitória pro Mineirão. Para fechar, eu vou deixar o meu palpite pro jogo, que vai ser Remo 1, Cruzeiro 2. O gol do Remo vai ser marcado pelo Brenner, enquanto o Cruzeiro balançará as redes com Rodolfo e Vagninho. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixar o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro para essa partida se fosse o treinador. Lembrando que a bola rola às 9h30 da noite dessa terça-feira e o jogo vai ter transmissão exclusiva pelo Amazon Prime Video, que é aquele serviço de streaming da Amazon. É R$10 por mês a mensalidade. Se você nunca foi cliente, dá para fazer aquela adesão e pegar um período ali de degustação sem custos. Qualquer dúvida, você dá uma pesquisada aí que é muito fácil achar informação. E como os 2 jogos anteriores do Cruzeiro na Copa do Brasil também foram transmitidos nessa plataforma, não é novidade para quase ninguém, eu imagino. Assim que terminar o jogo, ali por volta das 11h30 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para falar sobre a partida, dar nota para os jogadores e tudo mais. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!